2019 chega ao fim. Nesses 12 meses passamos por desastres ambientais, acidentes, grandes perdas e eu confesso para vocês que nós aqui da TV Mundo Maior também não pegamos muito leve com você. Nós falamos sobre temas difíceis, evocação de espíritos, pedofilia, assassinos, mas pode ficar tranquilo que dessa vez vai ser diferente. Para fechar bem esse ano complicado que passamos juntos, hoje nós vamos falar sobre o poder da mente e a importância de se manter um pensamento positivo. Todo pensamento positivo atrai benfeitores. Eu tenho muito mais chance de fazer com que coisas prósperas, poderosas e positivas ocorram na minha vida. Eu tenho 73 anos, eu já passei por um AVC, eu já fui para cadeira de roda. Com o tempo, com a força da oração, é que você vai se entendendo, que você vai colocando na sua mente tudo que você aprendeu de Deus, de Jesus. Se você traz amor para a vida, para as pessoas, a vida e as pessoas vão trazer amor para você. Antes da gente falar sobre qualquer tipo de pensamento, positivo ou negativo, é muito importante a gente parar e refletir um pouco sobre o poder da mente dentro da parte científica da doutrina espírita. Dentre tantas abordagens, nós vamos adotar aqui a abordagem de Emmanuel. No livro Pensamento e Vida, ele coloca de forma brilhante a mente como espelho da vida em toda parte. A palavra pensamento vem do verbo pensar, que quer dizer curar uma ferida. Você pensa uma ferida ou cura uma ferida, é um verbo da enfermagem. O Espiritismo nos diz com todas as letras, o pensamento é atributo do Espírito. É a única coisa que nós temos para caminhar e para ir criando os nossos caminhos e os nossos destinos. Quando eu fiz essas entrevistas, eu pensei... Ok, eu já sei que por meio da sintonia de pensamento podemos nos conectar com os espíritos. Mas e quando sonhamos? Pensa comigo. Se quando eu estou sonhando, meu espírito dá uma escapada do meu corpo e volta ao acordar, será que quando pensamos sobre algo, não seria a própria alma que se transporta e depois retorna ao corpo? A minha sorte é que Kardec pensou a mesma coisa e fez essa pergunta para os espíritos, que responderam o seguinte: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está aí. Pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Não é a realidade. Às vezes você tem um pensamento positivo, mas está calcado em cima de uma série de ações, de atitudes. Você se enrolou numa série de coisas que você fez e você vai ter um mundo de entidades ao seu lado ligados a todo esse rolo. Todo pensamento positivo atrai benfeitores. E estes mentores, esses benfeitores, eles ficam torcendo, vibrando para que esse pupilo, que somos nós, atinjamos este nosso objetivo de nos tornarmos pessoas melhores. O pensamento positivo vai resolver a nossa vida? Provavelmente não, mas vai nos ajudar a criar condições para que o nosso mentor, que está sempre do nosso lado, ele se põe no papel dele. Essa fala do Manolo é engraçada, mas carrega uma mensagem muito interessante. Ela nos faz questionar o verdadeiro efeito do pensamento positivo. E foi exatamente o que eu perguntei para o nosso coach, que é especialista em PNL, Programação Neurolinguística. Nosso pensamento, o poder do nosso pensamento, ele de fato, ele interfere diretamente nas nossas realizações. É um looping que você entra, eu tenho uma crença, eu penso em algo, eu fortaleço a crença. Então, quanto mais eu acreditar em uma coisa, quanto mais isso estiver presente na minha vida, mais isso se torna realidade. Eu tenho muito mais chance de fazer com que coisas prósperas, poderosas e positivas ocorram na minha vida. É claro que só falar em acreditar, querer muito e pensamento positivo não necessariamente te faz conquistar alguma coisa. E quando alguém tentar te vender esse tipo de discurso, desconfie. Existe uma diferença nítida do que são sonhos e do que são objetivos. E sonhos, eles estão no campo do pensamento. E muitas vezes são muito positivos. E será sempre um sonho enquanto você não se movimentou para primeiro planejar, depois executar coisas que te façam conquistar o sonho. Eu tenho pensamentos positivos que um dia eu ficarei rico, um dia eu vou emagrecer. De verdade, se você fica só nesse campo das ideias, só nessas elucubrações, nesses pensamentos e devaneios, você de verdade está perdendo energia.
Meu amigo, você deve estar pensando que deve ser muita loucura da nossa parte falar que existe uma parte negativa no discurso do pensamento positivo. Mas a verdade é que nós realmente temos um poder da mente, entre aspas, só que normalmente não é do jeito que as pessoas acham que é. A situação só piora quando falamos sobre metas e objetivos a longo prazo. Estudos realizados nos Estados Unidos e na Alemanha mostraram que pessoas que nutriam um pensamento positivo sobre um objetivo específico, como por exemplo emagrecer ou arrumar um relacionamento, não conseguiam alcançar essas metas. Isso porque sonhar a respeito do futuro é um exercício que tem o poder de nos acalmar e também reduzir comprovadamente a pressão arterial. Mas também pode nos privar da energia que necessitamos para tentar alcançar nossas metas. O pensamento positivo ele é sempre bem-vindo. No entanto, se você atribuir o pensamento sem outras variações, ou seja, atrelá-lo apenas a questões materiais, nós estamos aí diante de uma enfermidade. Simplesmente falar pensamento positivo, a pessoa pode não entender que esse conceito de pensamento positivo impõe o entendimento dessas bases. Pensamento positivo vai nos gerar prazer, prazer vai nos deixar viciados em querer cada vez mais fazermos coisas e pensarmos coisas positivas. Quando eu escolhi fazer essa pauta, na verdade eu queria falar sobre o poder da mente focado nos pensamentos positivos e como isso pode ajudar a conquistar os nossos sonhos, a melhorar a nossa vida no geral. Mas a verdade é que nem tudo são flores. Durante as pesquisas desse programa, eu conheci uma história que me marcou profundamente. E a protagonista dessa história é a Célia Diniz. Natural de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, conviveu de perto com Chico Xavier. E sim, é exatamente o que você está pensando. As condições que fizeram ela conhecer o médium foram as piores possíveis. Célia perdeu 2 de seus 3 filhos. A sua história foi brevemente retratada no filme As Mães de Chico Xavier. Quando conversamos em um parque próximo aos estúdios da TV Mundo Maior, eu perguntei o que ela pensou quando perderam seu primeiro filho. Você vê aquilo tudo destruir assim, de repente, surpreendente. É assim que eu me sentia. Como é que pode? Eu não tenho mais aquele filhinho para tomar conta. Não tenho mais aquele filhinho para olhar. Não tenho mais nos meus braços aquele aconchego. Essa dor que nós realmente não podemos nem imaginar por ser tão forte. Nós não podemos julgar a dor do outro, porque a dor é individual. O máximo que nós podemos fazer é nos solidarizar com a dor, não criticar a dor. E isso quem vai fazer é o nosso pensamento. Essas psicografias do Chico Xavier vieram alertar esses pais, e a todos nós que somos pais também, de que a vida continua do outro lado. Isso é um conhecimento, é o pensamento estendido para além daquilo que os nossos órgãos sensoriais convencionais estão captando. Célia me contou que viu a sua vida virar do avesso quando teve que sepultar outro de seus filhos. Dessa vez, Mariana desencarnara aos 27 anos, levando com ela sonhos, planos de uma vida inteira e experiências tristes e felizes. Com a morte da sua filha, Célia também perdeu seu casamento e por um instante viu aquela mulher forte e alegre que nunca economizou nos sorrisos, criada em uma casa com 3 irmãos, agora sozinha em seu apartamento. Nesse ponto, podemos dizer que o pensamento positivo não lhe era muito recorrente. Naquele momento, aos 30 anos, vendo minha vida mudar totalmente, não se pensa, você só se vive, só sofre. Aquelas primeiras horas e primeiras semanas de um luto, você passa quase como um autômato, sabe? Entregue ali aquela dor profunda, que você não sabe como é que você vai lidar com ela. Dói de manhã, de tarde, de noite, dói com você dormindo, dói com você acordado. Infelizmente, o pensamento positivo não vai engordar a nossa conta bancária da noite pro dia, afinal não é assim que as coisas funcionam na vida real. Mas de acordo com a ciência, ou seja, com uma pesquisa científica realizada na Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, demonstrou ainda naquela época que um pensamento positivo, e mais, uma atitude otimista diante da vida, pode sim fortalecer o nosso organismo para combater doenças e ajudar na superação de perdas. E aparentemente eles acertaram. Ao longo das nossas gravações, eu descobri que existe um grupo de pessoas que fazem um trabalho voluntário nas casas André Luiz para melhorar o quadro dos assistidos. Eu confesso, na verdade, que eu esperava um grupo de estudantes na área da saúde que faziam uma visita por mês no ambulatório das casas.
que nada. O que eu encontrei lá tinha muito mais cores e sorrisos. Nós fazemos parte do grupo de palhaços Aprendiz da Alegria. Nós se caracterizamos como palhaços e vamos até as unidades levar um pouco de alegria, um pouco de música, para eles poderem ter um momento de distração, um momento de energia boa. As crianças eram extremamente estressadas, tanto que a gente não podia entrar no quarto, só passava no corredor, olhava, né? Agora não, depois desse trabalho, aquele estresse foi embora, entendeu? Elas são mais tranquilas, né? Elas aceitam o carinho, a brincadeira com as pessoas. E também é o poder da música, né? Esse senhor calmo, usando um chapéu muito arrojado, se chama Alan, sobrenome Kardec. Sim, é isso mesmo. Ele faz jus ao nome e atua como voluntário nas casas há mais de 10 anos. Eu tenho 73 anos, eu já passei por um AVC, eu já fui para cadeira de roda, eu perdi toda a coordenação motora. No entanto, eu estou aqui, ó, tranquilo, né? Não tomo insulina ainda, apesar de todos esses anos, né? E eu me sinto bem. Nesse momento de alegria, a espiritualidade encontra brechas para entrar onde só há sombra, onde só há densidade, onde só há tristeza. A alegria faz assim com a gente, ó. Nós estamos assim fechadinhos, então a alegria faz assim, ela nos abre e nos mostra a possibilidade que nós temos de retomarmos a felicidade. E na minha vivência com as crianças da casa do Zé Luiz, elas têm uma percepção espiritual extraordinária. Então, essas crianças, elas têm a cognição resumida e uma expansão de um conhecimento por um outro modelo que nós desconhecemos. Todo trabalho feito com carinho, com amor, colabora. Nota que até a oração, quando fazemos a quilômetros de distância, tem um efeito que nós já conhecemos. O efeito de mudança, de alteração. Neiva Cardoso é psicóloga e trabalha diretamente com o progresso dos assistidos. Como ela tem esse contato mais próximo, tanto com os aprendizes quanto com os pacientes, ela vê de perto a diferença desse tratamento. O programa Aprendizes da Alegria, ele traz muita alegria, muitos sorrisos, é um colorido diferente, inclusive pra gente, com as suas maquiagens, as suas roupas coloridas, é muito mais leve, é muito gostoso. Eu sou muito melhor a partir do momento que eu me dedico a esse trabalho. A minha semana é muito melhor ao vir. Quando eu não posso vir, eles perguntam. É um amor que é uma troca maravilhosa. Não tenho o que dizer. É tudo. Talvez seja exatamente isso que Jesus quis dizer no livro de Mateus, capítulo 6. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo estará pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Quando você vai enxergar uma pessoa, na verdade você usa as suas referências pessoais para julgar aquela pessoa, aquela situação. Se você estiver buscando o ódio, você vai ver o ódio nas pessoas. Se você estiver buscando o amor dentro de você, você vai enxergar o amor nas pessoas. E também o inverso, se você traz felicidade para as pessoas, você vai ter felicidade para você. Se você traz amor para a vida, para as pessoas, a vida e as pessoas vão trazer amor para você. Com o tempo, com a força da oração, é que você vai se entendendo, que você vai colocando na sua mente tudo que você aprendeu de Deus, de Jesus, de doutrina espírita. A doutrina espírita é talvez a única que nos garante que tudo passa, mas tudo passa mesmo. Jesus, ele já nos deu caminhos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25 e 27. Buscai e achareis, pedis e obtereis. O que nós podemos fazer num momento como esse? Sermos produtivos. Deus não está te culpando, pelo contrário, Ele está te oferecendo uma oportunidade para que você melhore, para que você mude, para que você faça diferente. E dentro da possibilidade, oferecer ajuda. O
último programa de 2019 fica por aqui. Mas não precisa se desesperar, porque ano que vem estamos por aqui novamente trazendo mais conteúdos como esse. Então, se você gostou desse vídeo, usa seu pensamento positivo para dar um like e se inscrever no canal da TV Mundo Maior. Assim você consegue ficar por dentro de tudo que produzimos ao longo do ano. A gente se vê no mês que vem e tchau, tchau!